graça e paz da parte do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez para nosso estudo de quinta-feira, continuando aí nossa caminhada falando dos ofícios da igreja. Hoje nós vamos tratar aí nossa terceira parte dessa abordagem de instrução e também preparação da igreja e daqueles que almejam, que podem ser eleitos para o oficialato da igreja. Considerando que a nossa igreja terá eleições agora em outubro para presbíteros e diáconos. Bem, nós vamos orar nesse momento, em seguida nós leremos nosso texto e faremos algumas explanações acerca das qualificações dos presbíteros, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos ao Senhor que nos dê a Tua direção, nos guie pelo Teu Espírito, nos guarde, ó Deus, das conclusões equivocadas e pela Tua graça e boa mão possamos chegar à verdade que o Senhor deseja nos comunicar pela Tua palavra e ela possa, Deus, nos guiar em nossas ações no que diz respeito à igreja, à liderança da igreja. Oramos certos de que o Senhor tem agido e agirá em benefício do Teu povo e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos ler hoje o texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, a partir do verso 1 até o verso 7. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Diz assim o texto: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém. Bem, nós vamos fazer uma abordagem pontual aqui no nosso texto. O texto nos apresenta uma lista grande de qualificações para o oficialato do presbítero. Quais são as qualificações para alguém ser eleito presbítero? É importante ter em mente que essas qualificações são qualificações que o candidato, o homem que possa ser eleito, tenha antes da eleição. Ele deve ser eleito por ter essas qualificações, não para tê-las. Então isso deve ser frisado. A Escritura nos apresenta essas características como marcas de alguém que deve ser eleito ou que está apto para assumir o ofício de presbítero. E Paulo é muito criterioso aqui. Essa lista nós vamos nos basear hoje apenas aqui em Timóteo. Nós certamente não vamos chegar ao final da lista e nós lançaremos mão também do que diz Tito no capítulo 1, ou a carta a Tito no capítulo 1, quando entrarmos em um assunto específico aqui dessas qualificações, porque essa lista aumenta em Tito. Tito dá
uma ênfase específica a um dos itens e fala, né, apresenta outras características aí em torno do assunto que ele trata ali. Bem, Paulo aqui apresenta 15 qualificações para alguém ser eleito, assumir o ofício do presbiterato. 15 qualificações. E essas qualificações se dividem em 3 grupos, ou 3 segmentos. O primeiro segmento são as 7, são 7, 7 e 1, né? Então, as primeiras 7 apresentam as virtudes do presbítero. Quais são as virtudes que esse presbítero precisa possuir, né? Tito apresenta outras, mas aqui ele apresenta virtudes necessárias na vida do presbítero ou do homem para que ele seja eleito e possa assumir o presbiterato. As 7 seguintes apresentam os vícios que o presbítero deve esquivar-se dele, né? Os vícios que precisam ser evitados, que devem ser confrontados, retirados do cenário, né? Ele não pode ter esses vícios. E por último, né, o último aspecto, né, a última desse grupo de 3 aí, o terceiro seria como deve ser a reputação desse presbítero, desse possível presbítero para com os de fora. Como a sociedade enxerga essa pessoa. Né? Então, são 3 grupos aí que nós vamos trabalhar neles. Bem, para nós não nos delongarmos, nós vamos já começar a nossa abordagem. Eu gostaria de lembrar, no final dessa introdução aqui, o que Paulo apresenta no primeiro versículo. E essa abordagem de Paulo no primeiro versículo é importante para que a gente entenda o que ele fala em seguida. Ele diz: fiel é a palavra. Se alguém almeja ao episcopado, excelente obra almeja. Nós lançamos mão desse versículo para defender que o presbiterato, o ofício, parte também da premissa de um testemunho interno que o próprio Deus incute no coração do homem que está apto para ser eleito. Ele deseja isto, né? Deus nutre no coração dele esta inclinação, né, ao cargo, ao ofício, né? Mas Paulo não escreve isso só para dar essa direção. Ele escreve isso também para mostrar, e aí as qualificações vão explicar isso, né, dar sentido a isso, mostrar que na igreja muitos podem almejar, inclusive pessoas que não são qualificadas para o ofício, pessoas que não têm condições de exercê-lo, né? Não é nenhum demérito no sentido de nenhuma discriminação, mas existem pessoas ótimas no seio da igreja, mas que não possuem as qualificações para exercer o ofício. Não é dela, Deus não deu, ponto, né? E existem também na história da igreja, e Paulo convive muito com isso, Timóteo convive com isso, e na carta ele instrui acerca disto, né? Tanto na primeira como na segunda carta, de pessoas mal intencionadas que almejam o ofício, almejam esta obra que ele chama de excelente, que ele chama de
uma obra que está num nível acima, uma obra coroada de glória, de responsabilidade, de uma conexão muito próxima com Deus, né? É uma obra que o próprio Deus chama para conduzir o rebanho, para fazer com que o rebanho caminhe segundo a sua vontade e a sua palavra. Então, é um ofício excelente. Existem e existiram e existirão pessoas mal intencionadas almejando isto, ou pessoas não qualificadas almejando isso. Por isto, Paulo faz a afirmação: fiel é a palavra. Se alguém almeja o episcopado, olha, excelente obra almeja, mas não é para qualquer um. Aí ele qualifica. É necessário, portanto, se alguém almeja, é necessário que se enquadre nisto. Não basta querer, não basta gostar, né, de ter o status, não basta achar que pode, é necessário ter essas qualificações, essas 15 qualificações aqui citadas abaixo. A primeira qualificação aqui, né, é o irrepreensível. A palavra irrepreensível significa nódoa, né? Uma tradução livre, né? Nódoa ou alça, por onde se pode pegar alguém, né? Expor alguém. Então, veja que não se trata de pecados corriqueiros, de coisas comuns que todo ser humano experimenta e pecados que fazem parte do cotidiano, erros naturais, digamos assim, né? Tropeços que não ferem a honra ou não expõem a honra do oficial e da igreja. Então, o irrepreensível não toca na humanidade do presbítero, no sentido de ele deixar de ser um humano, ao ser eleito, se tornar um sobre-humano e não peca mais. Não, nada disso. Os pecados comuns vão continuar acontecendo na vida dele. São pecados que não o desqualificam. Mas esse irrepreensível se trata de pecados que o desqualifica. São manchas irretiráveis da sua vida, né? Marcas que o identificarão na sociedade e na igreja. E não é que esta nódoa ou este pecado que ele cometeu ou esteja inserido nele não seja perdoável, mas é que ele é tão agressivo, tão grosseiro, ele é tão desmoralizante que o desqualifica para o ofício, visto que a sociedade, as pessoas, ele será lembrado, visto como a pessoa que fez, praticou ou ainda tem as marcas daquilo na sua vida, né? Então o ofício precisa ser desenvolvido por alguém cuja vida não é caracterizada por uma nódoa que não pode ser alvejada, né? Então isso é o irrepreensível, né? Pessoas que não, pela simples vida que possuem, pelo simples nome dela, não expõem a noiva à execração pública. Segundo aspecto, segunda característica que Paulo apresenta aqui é que o presbítero deve ser esposo de uma só mulher.
algumas interpretações com relação a isso. Uma delas é que ele tenha sido casado uma única vez, não pode ter se casado de novo, mas essa é menos provável, ela não se aplica, na verdade, visto que excluiria um grupo grande de pessoas qualificadas, né, que se enquadram em todas as demais qualificações, e também seria algo retroativo, né, apontando para algo retroativo. Por exemplo, excluiria viúvos que se casassem novamente, né, ou pessoas que se enquadrassem naquilo que Jesus instrui sobre o divórcio e se casou de novo de forma legítima, né, contraiu novas núpcias de forma legítima e tal. Então, essa do segundo casamento não está fora de questão, não deve ser aplicada. Aqui deve ser considerado o cenário. O que é, então, o esposo de uma só mulher nesse contexto? Este contexto de Paulo é um contexto muito delicado, especialmente no meio judeu, no meio pagão também, mas no meio judeu virou quase que uma tradição os homens terem mais de uma esposa, né? Isso tendo como exemplo ícones do judaísmo, né? Pessoas como Jacó, né? Abraão, Davi, né? Que tiveram mais de uma esposa. E os judeus se ancoravam nisto para poder desenvolver a ilícita prática da poligamia, né? E nesse cenário de Paulo, isso estava acontecendo. Homens se converteram, mas carregavam isso aí com eles, inclusive uma nódoa, né, na vida deles, essa da poligamia. No contexto pagão também acontecia de forma muito, muito comum, e não só isso, né, coisas mais imorais nesse assunto aí de relacionamentos. Então, Paulo instrui que o presbítero deve ser esposo de uma só mulher, ou seja, ele tem que ter uma esposa só, ele não pode ter mais de uma, né? Trazendo isso para o nosso contexto, legalmente já é proibido, mas ele não pode ter esse relacionamento extraconjugal, o que já não pode mesmo, né? Ninguém pode, nenhum membro da igreja pode, né? Isso é um pecado grosseiro, uma afronta ao que se pensa e sabe biblicamente sobre família e pureza familiar. Mas esta possibilidade ou este cenário, né, desqualifica a pessoa ao exercício do oficialato. Paulo, mais a seguida, vai tratar sobre família e deixa muito claro ali, né, a responsabilidade de se zelar pela integridade familiar, né? Então, o esposo de uma só mulher, no contexto, não ter uma segunda esposa, dar-se a poligamia. O polígamo não poderia exercer o ofício. Neste caso aqui, considerando o cenário de Paulo provavelmente instruiu a Timóteo a não permitir que alguém que tenha vivido na poligamia concorresse, ou que estava vendo, concorresse ao oficialato. Terceira qualificação do presbítero é que ele seja temperante, né? É alguém equilibrado, alguém que seja capaz de tomar decisões
não levados pela emoção do momento. Decisões que seja capaz de gerir as coisas com objetividade, né? Olhar o cenário sem que seu coração seja tomado pelas preferências. E esta é uma qualificação importantíssima no exercício do presbiterato. Todas as pessoas têm preferências de grupos, né, de famílias, de pessoas. Nós temos, inclusive, o direito de ter amigos mais próximos do que outros. Isso é comum, né, na vida de todos. Mas o presbítero tem que deixar isto de lado quando vai tomar decisões bíblicas acerca da igreja, para o bem da igreja, quaisquer que sejam as decisões. Ele tem que tratar com objetividade. Então ele precisa ser temperante, ele precisa ser capaz de fazer isto de forma equilibrada, né? De forma lúcida. Alguém que tem um bom tempero, né? Digamos assim. E terceira qualificação do presbítero é que ele precisa ser sóbrio, né? Ele não pode ser alguém dado a devaneios, né? Alguém que se porta de forma escandalosa. Ele precisa saber da seriedade do ofício. Ele precisa se portar como alguém que carrega sobre si uma responsabilidade celestial. Ele precisa ter a sobriedade de que não pode viver e não pode fazer coisas, né, se envolver com situações que um membro comum até poderia, né, dada a posição. Ele exerce uma posição que exige dele uma postura de cuidado, de sobriedade. Ele precisa ser sóbrio no conhecimento e no entendimento daquilo, da responsabilidade que ele carrega, do peso do ofício que ele carrega e daquilo que envolve suas decisões, ações e aproximações relacionais, né? O presbítero precisa ter cuidado, por exemplo, para com lucidez se esquivar de situações que possam expor a noiva à execração pública, né? Atingir a noiva de Cristo, que possam maculá-la. Ele tem que ter a sobriedade de entender, de perceber que determinadas ações vão ser instrumento para que o inimigo da igreja, para que Satanás e aqueles que socialmente gostam de atacar a igreja usem a sua imagem para tal, né? Somente pessoas sóbrias são capazes de enxergar com clareza aquilo que está acontecendo dentro e fora da igreja. Portanto, o presbítero precisa ser sóbrio. Ele não pode ser alguém cuja mente está enfumaçada, está dominada, cuja mente está embaçada. Ele não pode ser alguém que vive como um bêbado, como alguém que não tem mais a capacidade de enxergar com clareza e lucidez as coisas. Então ele precisa ser sóbrio, ele precisa estar atento, ele precisa ser vigilante. Isto é ter sobriedade. Então o presbítero precisa ser alguém capaz de ver o cenário todo. Ele não pode ver apenas um ponto. E ele não pode ver
enxergar a igreja e onde e no que a igreja está inserido e o cenário em volta da igreja de forma superficial. Ele tem que ser capaz de fazer uma leitura profunda, ter uma cosmovisão bíblica acerca da história da igreja e do que está acontecendo em torno dela e nela. Então, sobriedade, precisa ser alguém sóbrio. Quinta qualificação do presbítero, precisa ser modesto, né? Ele não pode ser alguém que gosta de aparecer, né? Alguém vaidoso, né? Alguém, uma má vaidade, né? Na verdade, não alguém não relacionado a alguém que se cuide, mas alguém que esse modesto aqui é alguém que não é soberbo, que não que não tem a intenção de se mostrar, né? Que mostrar mais do que ou fazer ou propagandear aquilo que tem e que sabe. Então ele precisa ser modesto, uma pessoa capaz de viver com pouco, mesmo tendo muito, né? Alguém que se não tiver, ele é capaz de viver com aquilo. Paulo é um exemplo disso, né? Paulo ensina isso a Timóteo para mostrar que o exercício do ofício da igreja, que a liderança da igreja, que a igreja não é fonte de riqueza material, que ele não prosperaria, que não é local de prosperidade financeira. Paulo ensina à igreja que o ofício, que o oficial, que o presbítero precisa ser modesto, porque ele tem que saber administrar o muito, mas saber viver com pouco quando este pouco for o que ele tem. Ele precisa ser alguém que não é refém do luxo, né? Que consegue administrar a sua vida ancorado no pouco, né? A modéstia também se aplica à questão das vaidades pessoais, da inteligência, do conhecimento. Alguém que não usa isto para dominação, né, do rebanho e da liderança para a dominação do rebanho. Então precisa ser alguém que está disposto a servir a igreja. Então a modéstia deve fazer parte da vida do presbítero. Pessoas que não são modestas, que são orgulhosas, vaidosas, se expõem como melhores ou como tendo mais, pessoas que gostam de se pôr acima, se sobressair, são pessoas desqualificadas para o ofício. O ofício deve ser exercido por pessoas modestas. E após a eleição, a pessoa tem que cuidar do coração para que a modéstia não saia de fininho, né? Mas permaneça na vida dele. E, em sexto lugar, o presbítero deve ser hospitaleiro, alguém que receba bem, né? No cenário de Paulo, a hospitalidade era uma marca, especialmente no judaísmo. Era uma ordem de Deus, né, tratar bem o forasteiro, porque eles haviam sido. Então, isto era comum, né? Pessoas que estavam fugindo, estavam sendo perseguidas no meio da igreja. Isso continuou sendo ensinado, porque muitas pessoas estavam sendo perseguidas por causa da fé. Pessoas estavam viajando longo tempo e as estrebarias, os lugares de hospedagem daquela época eram lugares impróprios para chefes de família, para cristãos, porque eram tabernas, na verdade, eram lugares de prostituição, de imoralidade, de bebedice.
não eram ambientes para um cristão ou um chefe de família, uma pessoa séria ficar. Então a igreja abraçou, assumiu esta característica. E um líder, como exemplo da igreja, precisava ter essa característica da hospitalidade. Está disposto a receber bem, a receber aquele que não poderia ficar numa estalagem, numa hospedaria por causa da sua reputação, da sua e do contexto, do ambiente. Então ele estava disposto a receber no seu lar. Neste caso, além dessa qualificação da hospitalidade, né, que todos devem ter, em nosso cenário isso muda, obviamente, né, vivemos num contexto absolutamente diferente, mas o presbítero no cenário de igreja precisa ser hospitaleiro, né? Ele precisa ser o primeiro a receber bem as pessoas, ele precisa ser o primeiro a estender, ele precisa ser alguém agradável, capaz de introduzir na igreja alguém que chega esperando receber boa acolhida no meio da igreja. O presbítero não pode ser rabugento, fechado, né, no sentido de antipático, soberbo, alguém que espanta aqueles que estão à busca de redenção ou em busca de conselho, direcionamento, de mudança de vida. Ele precisa ser um facilitador daqueles que se achegam à Igreja de Cristo. Ele tem que ter a capacidade, em sua vida, a capacidade de receber bem, a disponibilidade de receber, de ser aquele que recebe as pessoas no corpo da igreja e as fazem sentir-se em casa. Essa é uma das qualidades mais gloriosas que o presbítero deve possuir. Ele precisa fazer com que as pessoas que chegam se sintam em casa. E em nossos dias é uma qualidade necessária, né? Quase perdida, visto que não é incomum as pessoas chegarem nas igrejas, entrarem, sentarem, ficarem durante toda a programação, saírem e sequer serem cumprimentadas. Não é incomum isso, né? Cadê? Onde estão aqueles que devem ser hospitaleiros, né? Onde estão? Então, a hospitalidade é uma marca, uma qualificação, uma virtude que aquele que será eleito deve possuir. E por fim, ele precisa ser apto para ensinar. Apto para ensinar. Alguém capaz de transmitir as verdades de Deus. Esta qualificação, a sétima virtude, eu só vou pincelar aqui, nós vamos tratar dela num outro estudo, que nós vamos inseri-la, né? Inserir essa virtude aqui. Mas o presbítero precisa ter disposição e capacidade para transmitir o ensino bíblico, e ele precisa ser confiável para isso, né? Então nós vamos pontuar isso aqui numa próxima abordagem, ok? Então ficamos por aqui hoje. Falamos aí de 6 virtudes, a sétima é o ensino, que nós vamos discriminar um pouco melhor em outro estudo. E vai ficar também para o próximo estudo os vícios que devem ser evitados por aqueles que os vícios que aqueles que podem ser eleitos e devem ser eleitos evitam, né, de forma categórica. E também o último lá, né, a reputação para com a sociedade.
Meu amado irmão, Deus te abençoe e que o nosso desejo é que esse momento, essa instrução possa prepará-lo, ajudá-lo a escolher, e você que está aí em vista de ser eleito, tem as condições básicas exigidas pela igreja de ser eleito, possa rever, colocar aí na balança a sua vida e ver aquilo que precisa ser adequado, né? A fim de que de fato seja eleito e seja ordenado. Nós vamos orar e em seguida nós estaremos encerrados aqui no nosso estudo de hoje. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, pela tua palavra, pela tua instrução. Agradecemos que o Senhor tem nos preparado para desenvolver com fidelidade e com responsabilidade as funções, o ofício que tem nos concedido. Pedimos ao Senhor que abençoe a tua igreja, dando a ela condições de ver aquilo que o Senhor tem chamado para o ofício, e abençoe, ó Deus, os homens da nossa igreja, da igreja presbiteriana, a fim de que se preparem, que se enquadrem, se qualifiquem biblicamente para exercer o ofício. Oramos com gratidão, esperança em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus.